Beleza. Então, vamos lá. Eu vou descrever para vocês o simulador que nós desenvolvemos, que chama Virtua Therapy, tá? Ele já está na sua versão 3. Ele tem... Deixa eu mostrar um pouquinho aqui, olha. Vou contar um pouquinho da história, né? Como eu falei para vocês, a gente montou um projeto para financiamento do CNPq, a gente não conseguiu a verba, mas depois a empresa conseguiu financiamento pelo Senai. O Senai tem um edital, que acho que é anual, onde eles financiam empresas para o desenvolvimento de tecnologias que possam ser colocadas no mercado, né? Então, o Senai financiou, e nessa época ainda não existia um óculos de realidade virtual à venda no país, tá? A empresa que então desenvolveu o nosso software se chamou Niria, e eles participaram do crowdfunding do primeiro óculos de realidade virtual comercial desenvolvido. Esse óculos, não sei se todo mundo sabe, esse crowdfunding é quando várias pessoas contribuem para o desenvolvimento de um projeto e aí elas têm o direito a receber um exemplar da tecnologia desenvolvida, né? Então, é igual você comprar um apartamento de um prédio que ainda não existe, né? E aí a gente comprou um óculos desse, que esse é um modelo antigo, né? Que foi o primeiro. Então, ele projeta duas imagens e você tem, então, a sensação tridimensional através da combinação das imagens, tá? Ele chamava Rift e ele foi lançado no Brasil em 2013. A gente começou a se interessar por esse tipo de tecnologia em 2010, foi quando eu conversei com o Eliseu, naquela ocasião em que a gente estava voltando de um evento da BPMC, como eu falei para vocês, tá? Então, nós desenvolvemos a versão 2, por exemplo. Bom, deixa eu contar mais um pouquinho da história. Então, a gente conseguiu financiamento do Senai e a gente começou a trabalhar no desenvolvimento dos cenários. Isso nós fizemos junto com a empresa. Nós fazíamos reuniões na empresa e a gente discutia o que é que a gente queria em termos de cenário para terapia. E nós decidimos que nós íamos fazer 4 cenários: para medo de altura, para medo de falar em público, para claustrofobia e para fobia social, tá? Então, o simulador ele é composto por tem um errinho de digitação, um notebook. Naquela ocasião ele tinha 2 notebooks, mas agora é um só. Ele tem, então, um computador com uma placa 3D de alto desempenho, né? O óculos de realidade virtual, que naquela ocasião se chamava óculos, certo? Que faz o rastreamento do movimento. O joystick, 2 fones de ouvido, um aparelho de biofeedback que nós incorporamos ao nosso simulador e o próprio software do simulador, tá? O software é instalado em um dos notebooks, que é composto por 2 interfaces, ou seja, na época, cada interface ficava em um notebook, agora fica tudo num só. E tem uma exibição das configurações da simulação a ser executada e monitorado pelo experimentador, podendo operar as funções em tempo real. Então, o terapeuta pode introduzir e remover variáveis enquanto o paciente, o cliente, está na simulação, tá? Uma outra interface controla a própria simulação e que vai sendo manipulada pelo usuário, pelo paciente, tá? E aí nós fizemos, então, como eu falei, 4 cenários. O Oculus Rift, que é aquele que eu mostrei, foi desenvolvido por um grupo de jovens, como normalmente são essas coisas, né? E depois ele foi comprado pelo Facebook, tá? Algum tempo depois saiu esse do lado direito aqui, que é o Vive, que improvisou o formato dos joysticks e
ele colocou câmeras de tal forma que o usuário é filmado de 4 cantos e a imagem dele é jogada na simulação em tempo real. Logo depois, o Rift também foi aperfeiçoado, então vocês podem ver aqui, olha, já não precisa mais de fones de ouvido separado, elas vêm embutidas, né? Ele também melhorou o joystick, enfim. Essas mudanças, gente, são tão rápidas. Por quê? Isso aqui não é planejado para terapia. Isso aqui é planejado para jogos, né? Atualmente, nós temos... não, antes de eu falar do atualmente. Esse aqui, então, é o nosso simulador, tá? A gente tem ele num computador normal, nem é um notebook, tá? Olha, veja que a gente ainda estava usando fones de ouvido, a gente tem esse joystick mais moderninho, e esta é a Marcela. Marcela Zacaim foi minha aluna de iniciação científica, quando a gente estava desenvolvendo esse trabalho, e ela trabalhou muito de perto comigo, me ajudou muito em todo o desenvolvimento desse simulador. Ela fez a iniciação científica e depois fez o mestrado comigo, trabalhando com isso. Então, muito do que a gente tem eu devo a ela, tá? Gosto de lembrar da Marcela trabalhando comigo nesse projeto. E aí, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, a versão moderna do óculos MetaQuest, porque a MetaQuest comprou o Facebook, como vocês sabem, né? O Facebook é da Meta agora, e o óculos moderno, ele não precisa mais das câmeras que filmam você, elas estão embutidas no óculos, ela tem uma visão de 110 graus, o joystick é menor, mais fácil de ser manipulado, e, pasmem, para quem não sabe, filma você e joga você no ambiente simulado, mas ele incorpora partes do seu ambiente. Então, aqui, eu peguei 2 imagens da internet, tá? Então, você tem aqui, ó, um objeto que é um objeto simulado, mas você tem a cortina quarto do rapaz aqui, ó, que tá a imagenzinha do rapaz no quarto dele, e a cortina do quarto dele está fazendo parte do ambiente virtual. Aqui, a rua, ele está no meio da rua, e a rua onde ele está simulada no ambiente virtual. Então, vocês podem, se tiverem interesse, pegar imagens e vídeos, né, do óculos MetaQuest, que vocês vão ver as façanhas que esse equipamento faz. O nosso simulador não está ainda adaptado para esses óculos mais novos, tá? Então, isso vai implicar em um upgrade do software, e como eu estava falando com o Diogo agora há pouco, isso implica em custo, né? Mas, com certeza, no futuro próximo, a gente vai ter isso ajustado. O único problema é quando a gente terminar de bolar tudo isso, e o já vai ter outros óculos mais modernos, viu? É assim. Mas é uma área muito bacana, muito desafiadora, muito interessante. Uma outra coisa que a gente... Oi, fala. Kellen aqui. Talvez tenha passado despercebido para mim, mas eu estava pensando aqui, há vantagens em inserir parcelas do ambiente real, rotineiro do paciente na realidade virtual? Isso, exatamente. Que aqui, a imagem que está aqui, olha, essa é a imagem da pessoa que está usando o óculos. Ele está no quarto dele, aqui tem essa cortina no quarto dele, olha. E ela está junto com ele nesse ambiente virtual. Ela captura partes do cenário real, físico, e joga na cena, além de jogar a imagem da própria pessoa. Entendi. Eu ainda não usei esse óculos, eu não sei descrever com mais detalhes, mas tem vídeos que a gente pode assistir. Esse, inclusive, aqui, ó, eu capturei a imagem de um vídeo para mostrar essa cena, né? Tem uma cena de um soldado aqui, né? E o sujeito está
projetado nesse cenário junto com esse soldado. Mas é muito legal, gente, muito. Então, a gente fica imaginando quanto seria sofisticado uma terapia de exposição. Aliás, deixa eu comentar mais uma coisa. A terapia de exposição começou principalmente em duas frentes, olha que interessante. Uma para tratamento de pessoas com autismo. O primeiro simulador de realidade virtual, 1960, se eu não me engano, é um estudo com um jovem autista, uma criança, é uma adolescente, se eu não me engano, autista. E eles, acho que é um cenário onde eles ensinam a atravessar a rua, coisas assim. E a outra frente foi soldados com... fugiu. Nossa, o que o soldado tem? É o transtorno de estresse pós-traumático. Isso, me fugiu a expressão. Transtorno de estresse pós-traumático de soldados que vieram da guerra. Então, nos Estados Unidos, começaram a desenvolver simuladores de exposição a cenários de guerra para fazer a dessensibilização e o tratamento dos soldados. Então, é o histórico, né, de como surgiu a ideia, né, de fazer terapia de exposição por meio de realidade virtual. Então, tem muitos simuladores nos Estados Unidos para tratamento de soldados, porque também eles têm muitos ex-combatentes, né, estão se metendo nas guerras dos outros aí o tempo inteiro, né. Bom, nós acrescentamos ao nosso pacote, né, de terapêutico, o registro de biofeedback, tá? A resposta galvânica da pele, não sei se vocês estão familiarizados, a resposta galvânica da pele é uma medida de ansiedade, tá? Por quê? Quando a gente está ansioso, há uma tendência a haver sudorese, e a sudorese torna a pele mais permeável à corrente elétrica. E esses aparelhos de biofeedback medem, então, a resposta galvânica da pele, que é uma medida de ansiedade. Nós usamos isso nos nossos projetos. Nós tínhamos um mais simples, que é esse Essence, mas, como eu falei para vocês, começar a trabalhar nessa área é uma quantidade incrível de subtemas que a gente precisa estudar. Um deles é essa questão do biofeedback, porque tem aparelhos de biofeedback sofisticadíssimos. Esse, por exemplo, é como um PET scan, ele mede as ondas cerebrais, você pode, né, ter muita coisa interessante acontecendo, e eu gosto de lembrar, por exemplo, faço muitos estudos também com equivalência de estímulos, e o pessoal está usando aparelhos de biofeedback para medir as ondas cerebrais na formação das equivalências de estímulo. Então, a biofeedback, vai lá estudar biofeedback, gente que tem periódicos só sobre isso também. Tá? Bom, aqui está uma das imagens do nosso simulador. A gente bolou uma sala de espera. Por quê? Porque a gente precisa sempre ter um momento de familiarização do nosso cliente com a realidade virtual. Ele precisa aprender a usar o joystick, ele precisa aprender a caminhar pelo cenário. Então, essa sala a gente chamou de sala de espera, que é usada para familiarizar tanto com o óculos como com os recursos todos, né, da realidade virtual, para a gente não expor ele de cara a o que seria o cenário da terapia, tá? E como eu falei para vocês, a gente bolou 4 cenários. Então, nós temos um cenário que é para claustrofobia, tá? Medo de espaços fechados. Ele é um cenário de uma casa mobiliada, ela pode ser vista de fora, a pessoa pode entrar na casa, tá?
Ela tem salas com diferentes tamanhos, com possibilidade de fechamento e abertura de portas e janelas, possibilidade de simular chuva do lado externo para escurecer o ambiente, né? Tem elevador, tem corredores e salas sem janelas, também com janela e sem janela, né? E um porão e uma adega com assalpão, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um pouco desse cenário. Essa é a tela da interface do terapeuta, né? Fica bem pequenininho, mas o terapeuta fica na frente da tela do computador, né? Onde ele está controlando tudo, tá? E ele consegue ver o que o participante, o usuário está vendo, que é essa imagem aqui, né? Se ele estivesse aqui na sala de espera, tá? Ele consegue, se tiver conectado o biofeedback, acompanhar os batimentos cardíacos. Ele começa também a ter registro aqui, olha, do gráfico das respostas galvânicas da pele, tá? Ele consegue aqui, ó, fazer a programação das sessões, o que ele vai programar para aquela sessão onde ele vai expor, né? E ele tem um botão para encerrar a sessão. E aqui ele tem um microfone que ele consegue falar com o usuário de tal forma que o usuário ouve pelos fones de ouvido como se o terapeuta estivesse no cenário da realidade virtual. Então, torna o ambiente, como eu falei, realístico, com um bom senso de presença, porque ele não vai ouvir o terapeuta falando de fora, ele vai ouvir o terapeuta falando de dentro do cenário, tá? Essa é, então, a casa, né, vista do lado de fora, e aqui tem algumas cenas internas, né? Essa sala, por exemplo, o usuário vai lá, pode abrir e fechar a porta, pode abrir e fechar as janelas, caminhar pelo ambiente, tá? Ele pode... bom, agora eu já fui para o cenário final. Caminhar pelos corredores, entrar em outras salas, tem muitas salas. Ele pode usar o elevador, que também é um ambiente claustrofóbico, e no final a gente vai expor ele a essa cena aqui, que é um ambiente mais escuro, é um ambiente sem janelas, é uma adega, onde tem um assalpão que leva para um cubículo subterrâneo, onde a sensação de claustrofobia seria ao extremo, né? Mas é óbvio que até chegar nesse cenário, ele passou por inúmeras sessões e foi exposto gradualmente até chegar aqui, tá? Então, esse foi o que nós bolamos para a terapia de exposição para quem tem claustrofobia, né? E dá para fazer, assim, muitas sessões graduadas. Então, mostrando essa daqui, que é a cena final, tá? O outro cenário que nós bolamos foi um cenário para terapia para fobia social, tá? Aqui, vocês estão olhando, parece um cenário esquisito, mas ele é, na verdade, uma praça de alimentação. Eu já vou mostrar ampliado, né? Aqui também o terapeuta tem condições de acompanhar, por meio do biofeedback, o batimento cardíaco e a resposta galvânica da pele. Ele tem aqui toda uma lista, né, que eles chamaram de lista de eventos, ou seja, as sessões que você vai programar. Você pode programar, descrever, né, a primeira sessão, onde eu vou expor o sujeito à sala de espera, essa é a segunda sessão, ele vai entrar na sala tal, e aqui, quem é que está no cenário, o tempo que vai ser exposto. Aqui ele tem vários comandos, né, entre eles o comando do microfone, que ele pode, então, alterar o ambiente, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês algumas partes. Então, essa é uma imagem ainda da versão 2 do simulador. Os avatares, eles não estão com uma carinha ainda muito bonitinha. A versão 3 tem umas cenas um pouco, né, uns avatares um pouco melhores.
Então, é o cenário de um shopping, tá? Uma praça de alimentação de um shopping. E a gente pensou em vários aspectos que podem ser manipulados e que podem ser importantes para uma pessoa que tem fobia social, tá? O que a gente bolou? Primeiro, a exposição a pessoas, né? Uma pessoa com fobia social pode chegar ao extremo de não entrar num ambiente onde tem outras pessoas. Pode não sair de casa, né? Então, na simulação, nós temos uma praça de alimentação totalmente vazia. O terapeuta pode ir manipulando os controles do simulador e enchendo essa praça de alimentação de avatares, tá? Aí nós incluímos, por exemplo, situações em que a praça esteja cheia, o cliente vai caminhar pela praça, ele pode ter que fazer alguns enfrentamentos que vão exigir dele assertividade e também tolerância crítica. Então, aqui nessa cena, claro que isso aqui é feito mais tarde na terapia, né? Não logo de cara, tá? Mas ele vai ser instruído pelo terapeuta a ir até a caixa do banco, né? As caixas que fornecem dinheiro, para tirar dinheiro do caixa, tá? Aí ele está esperando para o caixa ser desocupado, forma-se uma fila atrás dele. E ele começa a manipular a máquina para tirar o dinheiro virtual, só que a máquina tem um limite de quanto ele pode tirar, e ele tem que meio que descobrir ali como é que ele vai fazer a máquina funcionar. Enquanto isso, se forma essa fila e as pessoas que estão na fila começam a reclamar, porque ele está demorando. Então, as cenas de ser criticado, enfim, o terapeuta pode ir conversando com ele, dando instruções. Ele retira o dinheiro e daí ele deve ir a uma lanchonete, que também inicialmente pode estar vazia, mas depois ela pode ser enchida de pessoas, e pede um lanche. Deixa eu ver se eu tenho a cena aqui. Então, ele tem aqui a vendedora do lanche, né, que oferece para ele um combo, mas o combo custa mais do que o dinheiro que a máquina permitiu ele sacar. Então, ele tem que ser assertivo e dizer que não quer o combo. Né? Então, aí faz-se o treino de assertividade. Na hora de sair da lanchonete, então, deixa eu voltar. Peraí. Na hora de sair da lanchonete, eu não trouxe a cena, a porta, como vocês viram, ela é ampla, mas ela fica cheia de pessoas, e aí ele tem que pedir licença para poder sair, porque senão ele esbarra. Então, assim, o cenário ficou bem interessante para você criar várias situações que são difíceis para uma pessoa com ansiedade social enfrentar, né? Gente, foi muito legal. A gente aplicou esse procedimento, sabe? E foi muito bacana. Bom, vamos lá. Pode falar, Milena. Os cenários vão só mudando? Ou, por exemplo, o terapeuta tem que falar, você precisa ir no caixa pegar dinheiro? Tipo, meio que dá essa instrução. Ele ou dá só... tá. Ele vai colocando contingência, né? Por exemplo, depois que ele compra o lanche, ele pode ir para uma mesa vazia, mas o terapeuta pode, em todas as mesas, deixar só um espaço vazio onde tem outras pessoas ocupando a mesa. Milena, talvez se você desligasse o microfone enquanto ela fala. Isso, obrigada. Então, daí ele é instruído a sentar numa mesa que já está ocupada. Aí a pessoa, o avatar que está na mesa, começa a conversar com a pessoa. Então, o cenário é bastante amplo e permite muita interação, né? Mas é claro que isso vai sendo instruído pelo terapeuta, tá? Bom, aqui agora eu tenho o cenário para medo de falar em público, tá? Ele tem
duas partes. Uma sala de aula, né, com um tablado, com 12 cadeiras, carteiras com braço e mesinha, né, alinhadas em 3 filas, com 4 cadeiras em cada. E um auditório com 48 cadeiras, tá? Que também tem possibilidade de interação, o cliente pode caminhar pela sala, né, interagir com os avatares, tá? O número de alunos, né, de audiência, nas salas pode ser manipulado, você pode começar com 0 pessoas na audiência, ou encher a sala, tá? E você pode manipular a reação dos alunos, como eles podem prestar, os avatares, né, alunos avatares, tá? Prestar atenção, eles podem cochilar enquanto o cliente está fazendo o seu discurso, eles podem atender o celular, eles podem ficar conversando um com o outro, eles podem sair da sala ou podem entrar avatares na sala. Então, ele também permite várias manipulações que o terapeuta faz através dos controles que ele tem, né? Então, aqui estão os controles, são semelhantes do que eu mostrei para vocês. Tem um adicional aqui que ele mostra a sala como um todo, tá? Batimento cardíaco, resposta galvânica da pele, todo o registro da sessão, e tudo isso fica gravado, viu, gente? Isso que é bacana. O terapeuta pode voltar depois, analisar reações específicas, ou chamar o cliente para sentar na frente da gravação e ver o que aconteceu no cenário, tá? E aqui também ele tem os recursos que ele pode manipular. Esse é o cenário de sala de aula, né? Então, tem possibilidade de, aqui, se não me engano, o avatar está com o celular, não está olhando, isso tudo o terapeuta pode manipular. É uma sala de aula pequena. Como é que a gente fez? No estudo que nós fizemos, a gente trabalhou principalmente com estudantes universitários, né, da nossa universidade. E a gente pode começar pedindo para ele falar na sala de aula com a sala vazia. Então, você começa assim. Aí ele faz um discurso curtinho, ele fala pouca coisa. Eu estou insistindo nisso, gente, porque eu tive uma aluna uma vez que no dia da apresentação do trabalho eu saí correndo da sala de aula. Ela era um trabalho em grupo, eu falei, vai lá na frente com o seu grupo, fala uma parte pelo menos. Não, professora, eu não consigo. Falei, então vai pelo menos lá e se apresenta. Ela foi lá para frente e saiu da sala de aula e não voltou mais para a minha aula. Pior é isso. Ela não voltou mais. Então, assim, a gente faz a terapia de exposição, mas vai gradual. A pessoa fala bem pouquinho no começo, depois ela vai aumentando e assim por diante, né? Então, o cenário permite um controle muito bom da situação. Esse é o cenário do auditório, né, onde já tem muito mais pessoas, mas aqui também o terapeuta pode controlar as variáveis como na sala de aula. Só que daí os avatares estão mais longe, né, então você não vê tanto. Mas, inclusive, o terapeuta pode pedir para o avatar do cliente entrar na sala quando a sala está vazia e ela encher aos poucos, ou entrar na sala já cheia. Então, tem várias sequências aí que podem ser planejadas pelo terapeuta. E, normalmente, ele vai começar com a sala de aula para depois ir para o auditório maior, né? O outro cenário que nós bolamos foi para medo de altura. Aqui a gente bolou um prédio em construção com aquele vão central, tá? Os andares inferiores estão completamente construídos, já estão prontos, mas os andares superiores com menos finalização da obra. O último andar é totalmente aberto, com a vista panorâmica e sem proteção, não tem grade de proteção, não tem nada. Lá em cima é o pior de todos, né? A gente não pôs uma prancha para ele ir de um prédio para outro, como eu estava falando para o Diogo, que eu já
fui a uma exposição como essa, né? A gente tem 2 elevadores no cenário, um deles normal, tá? E um aberto, como um elevador de carga, tá? Aqui também a plataforma permite ao terapeuta manipular o ambiente, permite acompanhar as respostas, visualizar o que o cliente está visualizando, né? E aqui, uma das imagens, né, isso na verdade são prints de tela, certo? Que eu trouxe. A gente tem, então, a entrada do prédio, certo? E a gente acabou bolando essa faixa verde aqui, porque como é um prédio com 10 andares, a possibilidade do cliente andar pelo prédio e acabar se perdendo e o terapeuta ter dificuldade de direcionar, né, a exposição, a gente usamos essa faixa verde que indica o caminho a ser percorrido, tá? Então, nós temos aqui as escadas, a exposição começa no térreo, onde não há nenhum estímulo ansiogênico, né? E aos poucos ele vai, então, sendo estimulado a subir as escadas. Tem os corrimões, né? Aqui no primeiro andar, vocês podem ver, tem esses corrimões que, né, protegem. Ele pode entrar nos compartimentos aqui, nos quartos, nas salas. Ele pode olhar pela janela. Então, tem várias possibilidades, tá? Aqui mais uma cena vista de cima, tá? Esse é o fosso, né? O fosso central do prédio, visto de cima. E vocês podem ver que aqui, olha, já não tem mais os corrimões, né? Já não tem mais a proteção. Essa aqui é a mão, tá muito pequenininha, né? O print de tela que eu dei, mas é a mão do usuário que tá ali, né? Sendo visto de cima. E aqui dá para ver mais um pouco da mão. Aqui ainda tem os corrimões, certo? Mas à medida que ele vai subindo, o prédio está menos finalizado e na parte de cima sem nenhuma proteção. Esse é um elevador que é aberto. Esse aqui é extremamente ansiogênico. Quando os rapazes que estavam fazendo a programação, não sei por que eles queriam matar os nossos clientes, eles fizeram o piso do elevador de vidro. Não. Falei, não, gente, aí é demais. Aí nem eu, que não tenho medo de altura, não entro nesse negócio. E esse elevador aqui, gente, tipo, para parecer um elevador externo que transporta carga, ele faz barulho. E ele faz um tipo de sabe assim, ele faz um barulho de que é uma coisa não muito segura. Mas também isso para uma exposição mais para frente, né? Avançada no cenário, tá? Bom, esses foram os cenários que a gente bolou. Eu trouxe aqui uma sequência. Essa imagem ficou ruim porque ficou muito pequena, mas eu tenho um outro slide um pouquinho melhor, mas eu vou descrever rapidamente aqui a sequência da terapia que a gente bolou, tá? Então, a gente tem sessões iniciais, a sessão de familiarização, as sessões de terapia virtual, né, de exposição à terapia e a sessão final, tá? Então, esse procedimento a gente bolou porque a gente fez os estudos com o simulador com estudantes de pós-graduação, estudantes do mestrado. Então, a gente planeja uma terapia completa. A gente não faz só exposição, a gente planeja uma terapia completa. Por isso que eu fiz toda aquela introdução no meu mini curso aqui, falando sobre as técnicas terapêuticas e o que a gente usa para fazer terapia. A exposição é um dos aspectos da terapia, tá? Então, a gente faz a entrevista normal, né? Recebe o cliente, entrevista, faz a avaliação do histórico, enfim, tudo que é feito numa terapia, estabelece vínculo com o terapeuta, tudo isso é importante, né? Depois a gente
faz a aplicação de inventários, tá? Aqui a gente usou o SSPS, que é um inventário para medo de falar em público, é uma escala, tá? A gente usa escalas, apesar da gente ter uma certa crítica para instrumentos de avaliação verbal, né? Por quê? Porque a gente sabe que o cliente, às vezes, não responde exatamente aquilo que é verdadeiro, vamos dizer assim. Não é porque ele está te enganando, é porque ele acredita naquilo que ele está fazendo. Então, a gente vai fazer avaliação por meio de escalas e instrumentos, porque a gente quer publicar o trabalho. E nessa área, isso é usado. Você não publica um trabalho desse tipo num periódico, a não ser de análise do comportamento, se você não fizer avaliações desse tipo, tá? Mas a gente faz também, aqui está escrito pequenininho, né? Avaliação funcional, tá? Então, o terapeuta vai fazer uma análise funcional da queixa do cliente. Ele vai levantar todas as variáveis que estão envolvidas no processo, tá? Aí ele faz sessões de familiarização, então ele vai estabelecer o vínculo, vai listar a hierarquia das situações que causam medo, né? Vai fazer alguns registros adicionais que são, por exemplo, a SUDS é uma escala de... a pessoa relata como ela está se sentindo em termos do seu medo, quanto ela está sentindo de medo de 0 a 10. É chamado de SUDS, é uma escala de avaliação de desempenho subjetivo, tá? A gente aplica também uma escala que a gente acompanha o processo de cyber sickness. O que é cyber sickness? É um enjoo que a pessoa sente quando ela é exposta à realidade virtual. Principalmente os óculos mais antigos, né? E a gente começou com óculos antigos, eles geravam bastante... não todo mundo, mas, enfim, algumas pessoas têm náusea, tá? Tem enjoo. A gente teve uma participante de um dos estudos que, quando saiu da terapia, pegou o ônibus para ir para casa, ela teve vômito, ela vomitou, né? Então, interrompemos a terapia. Por quê? O que acontece é que o óculos de realidade virtual... Então, assim, eu tô aqui, estou vendo essa caneta, certo? Quando eu mexo, mesmo fixando o olhar nela, o meu olho, ele atualiza a imagem instantaneamente. No simulador, a atualização da imagem, quando você vira a cabeça, tem uma fração de segundos de diferença com o movimento da cabeça. Isso, essa defasagem da atualização da imagem causa náusea, tá? Os óculos mais modernos têm pouquíssima defasagem de atualização da imagem. Os óculos mais antigos tinham mais probabilidade. Então, mais probabilidade de gerar cyber sickness, que eles chamam, tá? Então, a gente tem que acompanhar isso, porque se a pessoa está passando mal, você não vai poder continuar com a terapia, né? E a gente aplicava também uma outra escala que é do senso de presença. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente estava fazendo terapia, mas a gente estava fazendo um estudo científico também, né? Então, o cyber sickness é importante para você poder suspender ou não a terapia se a pessoa estiver passando mal. Mas o senso de presença talvez não fosse fundamental para quem é terapeuta, mas é fundamental para quem está desenvolvendo um estudo, né? Então, como eu falei, a gente registrava, fazia o registro da SUDS, que é a escala de ansiedade, fazia o registro do cyber sickness, do senso de presença e também de uma escala de medo. Nesse caso aqui, a escala de medo de falar em público, que era um estudo sobre medo de falar em público, tá? Depois a gente faz, então, nas sessões de Virtua Therapy,
né, de terapia por realidade virtual, a exposição, né, e a gente pedia para o nosso participante fazer um registro fora da realidade virtual, no seu dia a dia, das situações que ele enfrentava, que causavam medo e ansiedade. Então, se era medo de altura, você enfrentou algum medo, o que aconteceu antes, o que aconteceu durante, o que aconteceu depois. Então, ele não só era totalmente acompanhado pelo terapeuta durante as sessões, mas também ele fazia o registro do ABC, né, do antecedente do comportamento e da consequência nas situações vivenciadas, que eram situações de enfrentamento ou de esquiva do objeto fóbico, do que ele tinha medo, certo? Então, a gente fazia isso, tá? No final da sessão, ele trazia os seus registros e o terapeuta fazia um acompanhamento da análise funcional do enfrentamento, né? Fazíamos depois, novamente, registros com as escalas, e no final, na sessão final, a aplicação do SSPS, tá? E o preenchimento de folhas de registro da última semana de terapia, tá? As terapias não eram muito demoradas, viu, gente? De 8 a 10 sessões foram suficientes para as pessoas superarem grande parte dos seus medos. Foi muito legal. Essa tabela é muito semelhante à figura que eu mostrei, né? Então, nós temos as sessões iniciais, a familiarização, a exposição à terapia e o final, tá? E a gente, então, tinha aqui especificados os objetivos de cada uma dessas sessões e aqui as estratégias que o terapeuta ia usando enquanto ele estava, então, expondo o seu cliente ao procedimento. Lembrando, procedimento que não inclui só exposição à realidade virtual, tá? Nós fizemos um estudo inicial, que a Marcela, né, a Marcela Zacarin, que foi a estudante que começou comigo nesse... Ops, peraí. Deixa eu voltar. Cliquei antes da hora. A Marcela, né, o Eliseu, né, e eu, tá? Em 2019, nós publicamos esse trabalho, tá? Nós fizemos o registro do senso de presença e do cyber sickness para avaliar o simulador, quando ele ficou pronto, né? E descrever e avaliar o procedimento terapêutico mais amplo, né, para terapia de exposição, no caso específico do medo de altura, tá? Então, foi um estudo piloto, vamos dizer assim, foi o primeiro estudo que nós fizemos, com coleta de dados feito pela Marcela, tá? Depois não, ainda sobre esse estudo, né, nós tivemos a participação de 4 estudantes universitários, nós fizemos uma sessão inicial, 6 sessões de intervenção e 2 sessões de follow-up, de acompanhamento. Então, vejam, de terapia, propriamente dito, foram 6 sessões, olha que bacana, tá? Nós verificamos que o simulador gerou ansiedade e senso de presença, tá? E que, com a intervenção, houve diminuição dos níveis de ansiedade dos participantes e a esquiva foi reduzida de forma significativamente, tá? Nesse estudo, se eu não me engano, foi no estudo da Marcela, nós tivemos uma participante que foi muito interessante, que ela se deu conta de que ela, na verdade, tinha um medo que era mais controlado por regras do que, de fato, pelo perigo que a altura representava. Então, a gente incluiu nas nossas discussões a importância da reformulação de regras. Porque ela dizia assim, nossa, mas não tem perigo. Eu estou me dando conta de que não tem perigo. Esse perigo, na verdade, está no que eu falo para mim mesmo sobre o cenário, sobre as situações.
E pior, eu estou fazendo o meu filho ter medo de altura. Eu não deixo ele pisar na sacada do prédio da minha casa. Não deixo, porque eu fico pondo medo nele e eu estou fazendo meu filho adquirir medo do tal, da mesma forma como eu tenho. E aí ela foi mais um processo de reformulação de regras do que a terapia de exposição em si. Mas é claro que a exposição contribuiu para que ela se desse conta disso, né? Então, o segundo estudo que nós fizemos com esse cenário foi do Marcos de Oliveira. Eu trouxe esse estudo porque ele está publicado, acho que na ACTA, gente, na ACTA Comportamentália. A gente, inclusive, depois que coletou os dados, quem participou da banca do Marcos foi o Roberto Banaco, e ele nos ajudou a escrever esse artigo, deixar ele bem redondinho, e foi interessante porque os revisores da ACTA pediram vários detalhes, porque vocês sabem, quando a gente vai publicar, a gente tem que cortar, porque o artigo tem que ficar com 25 ou 30 páginas. E aí você corta, e aí você não consegue pôr tudo que você fez, né? Mas nesse artigo do Marcos ficou bacana porque os revisores foram pedindo para a gente acrescentar coisas e o editor aceitou, né? Então ele está publicado na ACTA, eu tenho a referência no final para quem quiser dar uma olhada, tá? Ele foi feito com a versão 3 do Virtua Therapy, então o simulador já tinha passado por uma série de reformulações. Nós ampliamos a amostra, no estudo anterior foram só 6 participantes, aqui foi um número maior, e nós usamos um teste que é bastante usado nessa área, que é chamado de BAT, Behavioral Avoidance Test. Esse teste é você testar o medo numa situação real, em vivo, tá? E nós fizemos isso. O Marcos levava os seus clientes para o segundo andar do nosso prédio, onde funciona a central de salas. E ele registrava, então, açudes que a pessoa vai dizendo o quanto de medo ela está sentindo numa escala de 0 a 10, tá? Então, essas foram as aperfeiçoamentos que nós fizemos tanto na terapia, né, no procedimento terapêutico, quanto o cenário foi também aperfeiçoado em alguns aspectos. Devo ter mais alguns detalhes para relatar, mas eu vou lembrando. Então, o objetivo desse estudo foi investigar os efeitos de um procedimento de intervenção comportamental combinado à exposição por meio de realidade virtual no tratamento do medo de altura, tá? Avaliar também o senso de presença que o simulador gerava e o quanto havia de cyber sickness. E eu vou trazer para vocês os resultados desses dados, né? Nós tivemos aqui a participação de 5 mulheres e 5 homens, tá? Nós usamos o simulador com o óculos Rift, os joysticks de mão e os fones de ouvido, que nessa época ainda não tínhamos óculos com os fones embutidos. E o aparelho de biofeedback, que era controlado no celular. Ele é bem, bem simples e bem fácil de manipular. Aplicamos o roteiro de entrevista, semi-estruturado, na entrevista inicial. Aplicamos o questionário de acrofobia. Aplicamos o BAT, que foi a exposição ao cenário real, né? O inventário de senso de presença, o simulador Simulator Sickness Questionnaire, o inventário de Cyber Sickness, a folha de registro do participante para ele registrar o ABC, né, o antecedente, o comportamento e a consequência fora da terapia, e as SUDs, tá? O delineamento foi um delineamento de linha de base múltipla, de 4 a 5 sessões, né? Linha de base múltipla porque a gente foi acrescentando participantes à sequência do procedimento. Na sessão inicial, então, como eu descrevi, mais
compactamente naquele slide inicial, a gente fez a entrevista, aplicamos o questionário de acrofobia, fizemos o treino de exercício de respiração diafragmática e o BAT. Nas sessões de linha de base, então nós tínhamos as linhas de bases, né? Nós fazíamos um diálogo inicial, o exercício de respiração, instruções de como navegar no cenário, a exposição ao cenário neutro, que era no ambiente térreo do prédio, as SUDs, e feita a cada 90 segundos. No final da sessão, eles respondiam aos inventários, e na última sessão de linha de base, era aplicado, de novo, o questionário de acrofobia. Por que a gente fez sessões de linha de base? Porque a gente queria avaliar se a mera vinda para a terapia, e dele saber que ele ia fazer terapia, que ele estava sendo atendido, já não era terapêutico. E é. Mas a gente fez, né, as medidas ao longo das sessões e depois a gente foi avaliar e comparar isso, tá? A sessão de exposição à realidade virtual incluiu o diálogo. Então, chegava para a sessão, ele não era posto no cenário. Ele conversava com o terapeuta, ele entregava a sua folha de registro, tá? Era feito um diálogo de como tinha passado a semana. Às vezes ele vinha 2 vezes por semana, né? Era feito um avanço gradual no cenário da realidade virtual, né? Cada vez mais alto, mas sempre devagar, tá? O nível de ansiedade era solicitado também durante a exposição, né? Com as SUDs. E no final de cada sessão, eles respondiam ao inventário de senso de presença e o questionário do Cyber Sickness, a cada sessão. Na última sessão era feito novamente o diálogo, os questionários, o BAT, e 1 e 3 meses após, a gente fez o follow-up, tá? Com a reaplicação dos inventários como na sessão final. E agora eu trouxe aqui para vocês os resultados. Opa, peraí. Gente, não está aparecendo. Eu vou ter que mudar o slide para aquele slide. Esse aqui foi o que eu joguei no Drive. Uhum. Tá? Ele desconfigurou a figura. Eu vou compartilhar a figura mesmo que não fique com o slide aqui. Peraí, eu tenho que voltar aqui. Aqui, desculpem, eu vou lá para frente agora, porque senão vocês não vão conseguir ver todos os resultados. Eu devia ter avançado antes de abrir a tela, né? Para mais rápido. Mas vai lá, agora já foi. Desculpem, gente. Problema nenhum, professora. Ó, aqui, ó, tava faltando uma coluna, né? Então, aqui nós temos o resultado. Professor, eu não estou vendo. Para nós não está aparecendo o que a senhora está vendo. Não? Não, está aparecendo realidade virtual. Agora sim. Então eu acho que eu vou ter que deixar assim. Agora está aparecendo o gráfico. O gráfico? Então eu vou ter que deixar assim, tá? Sem problema. Tá dando para ver. Visível. Tá. Ok. Eu vou deixar vocês do lado aqui. Isso. Então, tá. Então, tudo bem, né? Ó, esse era o teste de ansiedade, chamado BAT, né? Behavioral Avoidance Test, tá? Ele mede a ansiedade. A primeira coluna aqui é a ansiedade registrada na sessão inicial, tá? E a segunda coluna é a ansiedade registrada na sessão final. Então, vocês podem ver que os 10 participantes apresentaram redução do nível de ansiedade, né? Muitos passaram a
ter pouquíssima ansiedade nas cenas. Olha aqui, ó, essa participante aqui, né? Foi. Eu estava reparando isso, a ansiedade diminuiu em todos eles, mas a participante 2, puxa vida. Diminuiu muito, né? Então, foi ganho para todos eles, tá? Aqui nessa... Eita, vou ter que descer manualmente, ansiedade. Aqui, medo, tá? Aqui é o relato de medo, olha, vocês podem ver que também todos eles reduziram o medo. Essa participante, que é a que reduziu bastante a ansiedade, ela tinha pouco medo e diminuiu bastante aqui o medo dela, né? Então, também a gente teve ganho aqui dos participantes, de todos, né? O BAT-MED também o quanto como a pessoa julga a situação como uma situação de perigo. Então, teve um participante que continuou considerando aquelas cenas perigosas, né? Desculpem, aquela cena não era na realidade virtual, isso aqui era na situação real, no prédio lá da UEL, né? Um participante continuou considerando perigoso, mas todos os outros reduziram, né, a avaliação de perigo da cena, da situação, desculpe. Tá? Agora, aqui, esse é o resultado do questionário de acrofobia, né? Acrofobia é o questionário que mede a ansiedade, que mede a fobia diante de situações de altura, tá? Então, olha, não sei, tá muito pequeno para vocês ou tá dando para ver? Tá dando para ver. A primeira coluna é da sessão inicial, a segunda coluna é da sessão de linha de base, a terceira é a última sessão, quando finaliza a linha de base. Vocês podem observar que já houve um efeito aqui, gente. Olha só, tá? Aí, sessão final... Pretinho, cadê? Desculpem, eu vou começar de novo. A sessão inicial, a sessão de linha de base, a sessão após a terapia, é essa que está apontada com a setinha azul, a sessão 1 mês após a terapia e a sessão 3 meses após a terapia. Lembra que nós fizemos follow-up, né? O participante 3, 4, 6 e 7 não fizeram os follow-ups, tá? Mas olha, um mês depois, o P1 continuou com um nível baixo no questionário de acrofobia, né, de medo de altura. O participante 2 continuou com nível baixo um mês depois. O participante 5 aumentou um pouquinho, mas não chegou nos níveis anteriores, certo? O participante 8 também aumenta um pouquinho e o participante 10 cai um pouquinho. Na última sessão, que é 3 meses depois da terapia, tem um pouco de, né, recupera um pouco a acrofobia do participante 1, o 5 não, fica baixo. O 8 aumenta um pouquinho, mas não chega nos níveis iniciais. Esse participante 9 foi o que teve menos ganho, né? Ele ainda tem bastante medo, certo? E o participante 10 está muito bom o resultado dele, né? Aqui nós temos a primeira parte do questionário de acrofobia, que se relaciona mais com medo, tá? Então, 9 dos 10 participantes relataram redução do medo na última sessão de intervenção, em comparação à sessão inicial, e 2 dos 6 participantes que compareceram ao follow-up, né, de 1 mês, relataram redução do medo comparado à sessão final, né? Então, vejam, ó, esse participante aqui, 1 mês depois, estava até menos do que na última sessão de terapia, esse continuou tão baixo quanto, esses voltou a aumentar o medo, tá? E
esse aqui continuou, foi baixo, né? Então, resultado bacana. Aqui, a segunda, peraí, esse aqui foi, ele não mudou. Esse aqui também é uma segunda parte do questionário. Então, nós temos 9 dos 10 participantes apresentaram redução na ansiedade na última sessão de intervenção em comparação à sessão inicial. 2 dos 6 que compareceram no follow-up de um mês apresentaram redução do medo após a sessão inicial, e 4 dos 6 compareceram ao follow-up de 3 meses relataram aumento em relação à sessão de um mês, tá? Então, mas pouco, né? Olha, vamos aqui, começar do primeiro. Finalizou 3 meses depois com menos medo do que no início. Esse aqui também, 3 meses depois com menos medo do que no início. E todos esses que têm a seta verde terminaram, né, o procedimento terapêutico e no follow-up de 3 meses relataram menos medo do que no início, tá? Essa parte do questionário mede respostas de esquiva. 10 dos 10 participantes relataram redução na esquiva na última sessão. Então, aqui apontado pela setinha azul, né, os 10 participantes apresentaram redução da esquiva, tá? Isso no inventário, tá? E aqui... o inventário, então, sempre tem parte 1 e parte 2, né? A parte 2, 10 dos 10 participaram também apresentaram redução da ansiedade, né? E a gente vê que no follow-up, a gente tem 1, 2, 3... Esse participante, que a setinha está em verde, esse também, e esse aqui, e esse, houve aumento 3 meses depois. Mas só este aqui, olha, foi o único participante que depois passou a ter tanto medo quanto ele tinha antes. Certo? Aqui é também a segunda parte do questionário, a gente vê redução em todos, com um resultado de, participante 5. O participante 5 foi realmente o participante que não teve benefícios com a terapia, né? Bom, resultados. De forma só aí, a senhora estava mostrando os primeiros gráficos, eu já estava até pensando nesse do esquiva, porque são os desempenhos diferentes, né? As respostas, os respondentes de medo e os operantes de esquiva ali. E aí, a senhora estava mostrando ali, dos 10 participantes, quantos mesmo que depois com o questionário relataram que a resposta de esquiva também se alterou? Isso, todos eles. Todos eles. Ótimo. Eles, se você compara a sessão inicial, né, e com a sessão após a terapia, todos reduziram, tá? O P5 também, olha aqui, tá? Teve uma redução, muito pequena, mas teve. Agora, quando foi feito o follow-up com ele aumentou de novo a esquiva. Tá. E foram 10 sessões? Foram 6 sessões. 6 sessões, e qual era a duração e espaçamento delas? Eles faziam de 2 a 3 sessões por semana. Tá? E depois o follow-up foi 1 mês e 3 meses. E além dessas sessões, que usa o recurso da realidade virtual, também tinha na semana as sessões também pensadas com o terapeuta, sei lá? Era sempre na mesma sessão. Tá. Então, ele vinha para a sessão, ele conversava com o terapeuta, ele trazia os seus registros feitos em casa, né? Aí eles... era exposto à terapia, no final da sessão eles conversavam novamente, analisavam a folha de registro juntos, tá? Então, a sessão terapêutica
composta por todas aquelas etapas que eu citei, onde ele passava pelos procedimentos terapêuticos, sendo um deles a exposição. Entendi. Quer dizer, foram, então, aproximadamente 2 semanas de exposição. Foram 10, são 2 a 3 semanas. Exato, Quer dizer, se pensar em termos de resultado, é muito bom, porque a gente sabe no modelo convencional o quanto é difícil conseguir esse tipo de redução, tanto dos respondentes de medo como dos operantes de esquiva. É muito difícil e em 10 sessões é muito bom. Exatamente. Foi muito interessante. Uma das participantes desse estudo, do Marcos, ela não viajava de avião por causa do medo de altura, né? E aí um dia eu encontrei com ela chegou para mim e falou assim: eu fiz a minha primeira viagem de avião. Eu falei, nossa, que coisa boa. Aí ela falou assim: eu vou mandar uma mensagem para o Marcos para dizer para ele que foi graças à terapia que ele fez comigo que eu consegui passear com a minha família. Nós fomos para o Nordeste. E ela estava muito feliz, sabe? Mas a terapia dela não foi disposição a medo, né? A terapia para cenário de avião, porque a gente não tem o cenário de avião. Ela foi feita a terapia com esse cenário que eu mostrei para vocês, do prédio. Mas ela superou o medo de altura e aí ela conseguiu enfrentar a viagem de avião. Quer dizer, foi suficiente para generalizar. Foi totalmente suficiente, Foi muito bacana. Eu fiquei muito satisfeita. Nossa, quando ela veio e falou para mim, eu falei, gente, que coisa mais legal. Eu achei super interessante. Eu li o trabalho do Marcos e há algum tempo atrás, eu fiquei pensando muito sobre, por mais específico que possa ser a atuação, ela vai gerar aqueles efeitos das classes nominais e funcionais, né? Exatamente. Teve uma moça que fez terapia com a Marcela Zaccarin no cenário de medo de falar em público. Ela tinha sido estudante na UEL, mas já estava formada. E ela tinha sido convidada como psicóloga a fazer uma palestra no Senai, acho que era no Senai também, que a gente também está com o Senai na cabeça, né? E ela falou, Verônica, eu fui e fiz uma palestra, Verônica. Foi muito bom. Ela trouxe chocolate para a Marcela. Ela trouxe uma caixa de bombons para a Marcela. Então, foi muito bacana. Um outro participante que a gente teve, esse foi o meu aluno Perandré, o Ian, que atendeu. Deixa eu ver se foi o Ian também, porque nós fizemos várias dissertações de mestrado, acho que foi o Ian. Era um estudante de veterinária da UEL, que tinha fobia social, e ele não conseguia assistir a aula. Naquele ano, ele reprovou por falta, porque ele não conseguia entrar em sala de aula, né? Ele ia para a universidade, ficava nos arredores, mas ele não entrava em sala de aula. Então, quando ele começou a terapia, logo depois, ele teve coragem de conversar com o coordenador do curso para explicar o problema dele, né, e esclarecer por que ele não estava assistindo às aulas, e aí ele também passou a receber, além da nossa terapia, a supervisão do coordenador que viabilizou aí para que ele não fosse muito prejudicado, né? É claro que na universidade, se você não assistir a aula, você reprova por falta, não tem jeito, né? Mas ele no ano seguinte conseguiu acompanhar as aulas e conseguiu ir para frente no curso. Professora, quando a senhora está até falando da terapia com realidade virtual, até para também alguns pontos entender, o que a senhora chama da nossa terapia é tudo que é planejado para a sessão
que usa o recurso visual. Quer dizer, não existe um planejamento fora disso, de exposição. Por exemplo, olha, o terapeuta ali, ele vai trabalhar justamente o que aconteceu na sessão usando o recurso de realidade virtual, por exemplo, a questão de regras do cliente, como você colocou. Sim. Então, ele vai trabalhar sim. Uhum. Ele vai trabalhar sim, porque quando o cliente traz o registro do que aconteceu lá fora, dos enfrentamentos que ele fez, aquilo era analisado junto. Então, era uma análise funcional que estava acontecendo lá fora. Isso. É claro que você pode me questionar da seguinte forma, mas você está dizendo que foi a terapia de exposição que gerou esse resultado? Não. Foi a terapia analítica combinada com a exposição. Justo. Entendi. A gente não fez só a exposição. É justamente isso, essa é a minha pergunta. Justamente. É que é o recurso extremamente importante que ajuda. Exatamente. Isso. Perfeitamente. Então, a gente não conclui que foi só a terapia de exposição, foi o procedimento terapêutico como um todo. Né? Mas a exposição ajudou. Eu fico pensando que ajudou diretamente no sentido de redução, a gente está observando nos gráficos, sim, mas ela é também um recurso muito mais sofisticado, porque permite discriminações que, de repente, demorariam muito tempo ou não seriam possíveis sem esse recurso, né? Exatamente. Porque uma das coisas que a gente deixa muito explícito para o cliente é que não tem risco na realidade virtual. Ele não vai cair se ele estiver na altura, né? Isso. Ele vai ter as sensações de que ele está na altura, mas ele não corre risco nenhum. Né? A gente também fez um estudo com um simulador de carro. E também todos os participantes passaram a dirigir. Eram pessoas que tinham carteira de motorista, então não era uma pessoa que ainda, né, não era ensino de direção, a pessoa já tinha passado pela autoescola, tinha tirado a carteira, mas não conseguia dirigir. E aí também todos eles passaram a dirigir. Então, mas não é a exposição sozinha, mas a exposição ajuda muito, tanto é que, né, eu não lembro se no estudo do Marcos foram 6 sessões. Esse com os motoristas, aí vocês também fizeram o ambiente adequado para isso, professor? A Oníria construiu um simulador de carro. Eles construíram um simulador de carro. Aqui eu não anotei quantas sessões foram. No estudo anterior eu anotei, né, que foram 6 sessões. Nesse aqui eu não anotei, mas não foi muita coisa. Eu acho que nesse aqui foram 8, por aí. Né? O de carro, foi justamente na época em que as autoescolas estavam sendo obrigadas cobradas a ter o simulador. Mas aí a Oníria construiu um simulador, mas é uma coisa muito difícil para quem não tem uma montadora de carros montar um simulador de carro. Né? Por exemplo, quando eu falei para vocês que a Oníria ela faz simuladores para treinamento de colheitadeiras, mas eles têm um acordo com a New Holland, por exemplo, que fornece o equipamento para eles, e eles montam um simulador em cima de uma base de uma colheitadeira mesmo. E aí eles fazem a parte do software, mas mas eles têm uma parceria aí com a New Holland. Agora, teria que ter uma montadora que montasse o carro na empresa para que eles fizessem toda a modificação que permita, né, eles se tornar um simulador. Mas aí
não aconteceu, não deu certo. Eles acabaram até desmontando o simulador que eles fizeram, mas a gente chegou a fazer um estudo com ele. E foi muito bacana. Bom, então aqui para concluir, né, de forma resumida, o BAT, que é o teste, né, no BAT, os participantes apresentaram redução de ansiedade, de medo e de senso de perigo, exceto o participante 8, né, quanto ao senso de perigo. As análises funcionais dos comportamentos permitiram a discriminação adequada das contingências das situações temidas, né, respondendo sua pergunta, né, Diogo? E as análises funcionais permitiram ainda verificar que todos os participantes relataram episódios que caracterizaram redução do medo de altura e de aumento do comportamento de enfrentamento no contexto do dia a dia. Tá? O simulador gerou senso de presença e os efeitos de cyber sickness foram maiores nas primeiras sessões, diminuindo nas sessões seguintes. Apenas o participante 5 apresentou dificuldade no manuseio inicial da tecnologia, apresentou scores baixos no inventário de senso de presença, ele não conseguia manipular direito, né? E de acordo com Zaccarin et al. E Barbosa, a familiaridade com a tecnologia pode ser um importante fator na promoção do senso de presença, o que foi observado nas sessões iniciais do estudo, tá? Bom, então agora já indo na direção de uma conclusão, né? Quais são as vantagens dos simuladores para a terapia? Será que eu consigo voltar lá naquela outra, que agora não tem mais gráfico? Porque aqui vocês estão vendo tudo a barrinha lateral, né? Deixa eu ver. Vou tentar, tá? Ok. Que não está muito bonito aqui. Mas está dando para ler. Está dando para ler. Tá, vou tentar pegar lá a outra. Guia. Não, eu acho que eu fechei. Eu fechei. Acho que na pressa de sair de um para o outro, eu acabei fechando. Então, vamos ficar com esse mesmo, gente. Vocês me desculpem, tá? Tá, então, quais as vantagens? O ambiente é totalmente controlado, permitindo focalizar o objeto da imersão, permite criação de diversas situações de exposição, o ambiente é seguro, mas permite exposição a situações de perigo, possibilidade de programação de ensino ou de exposição individualizada, ele é ecologicamente correto, porque 1 hora no simulador resulta na emissão de CO2 que é 13 vezes menos do que 1 hora, por exemplo, num carro, né? Se a gente fala de um simulador de carro, como eu mencionei. Os ambientes de realidade virtual oferecem condições para serem criados testes, recursos de treinamento e de tratamento, que permitem o controle de estímulos precisos de situações complexas, nas quais a interação, o rastreamento do comportamento e desempenhos das tarefas podem ser sistematicamente gravadas. O terapeuta está ali acompanhando a exposição, né? Quando esses recursos são combinados a contextos ecologicamente relevantes, um avanço fundamental pode surgir na forma com que o funcionamento humano pode ser tratado, na área tanto da saúde e em muitas disciplinas científicas. Existem simuladores para pessoas para fazer treino de pessoas com obesidade, para reduzir a obesidade. É bem interessante, tem coisas muito legais sendo feitas, gente. Outras vantagens: amplia a motivação do cliente, possibilita ilustrar mais precisamente algumas características e processos, permite a observação do objeto ou ambiente virtual de pequenas ou grandes distâncias, fornece a oportunidade para melhor compreensão do objeto de estudo, permite que o aluno, né, proceda à experiência no seu próprio ritmo. Aqui deveria ser o cliente. Não restringe o prosseguimento das experiências a períodos de aula regulares. A gente está falando, sim, de alunos, porque estava
aqui falando da terapia de medo de falar em público, tá? Oferece a possibilidade de aprendizagem de novas tecnologias, requer interação, ou seja, encoraja a participação ativa, né, e não passiva. Discussão e conclusão, né? As medidas registradas demonstraram que todos os participantes apresentaram ganhos terapêuticos após a intervenção. Entretanto, 3 de 6 participantes relataram um aumento da esquiva, de 4 de 6 relataram um aumento do medo nas sessões de follow-up, né? Mas veja, é importante destacar que não gerou medo e ansiedade nos níveis iniciais. Aumentou um pouco, mas não nos níveis iniciais, né? Houve, então, um pouquinho de ressurgimento no retorno do medo após o término da intervenção, que é também um fenômeno comum relatado nos estudos de realidade virtual, tá? Uma maneira de atenuar esse efeito é ampliar a diversidade de cenários do ambiente virtual. Essa é uma crítica que a gente encontra nos estudos e é obviamente que isso depende dos programadores, né? A ampliação de estímulos no contexto virtual ajuda a aumentar a generalização dos resultados no contexto não virtual, que foi o que você destacou, Kellen, né? Que há uma generalização, certo? Eu deixei aqui para o final esses 2 slides, porque talvez a gente não tivesse pensado nisso quando a gente estava bolando os simuladores, que é a terapia, ela permite também o treino de assertividade e de habilidades sociais. Então, a gente lá no simulador, no cenário de medo de ansiedade social, a gente tinha possibilidade de treinar a habilidade de dizer não quando a vendedora estava insistindo para ele comprar o combo. Então, ser assertivo, não aceitar tudo que te oferecem, né? É uma das coisas que entra no treino de assertividade. Então, você tem possibilidade de fazer isso na realidade virtual, tá? A habilidade social consiste em diferentes classes de comportamentos sociais que contribuem para que aquela habilidade e a efetividade das interações com as outras pessoas. Tais habilidades dizem respeito a comportamentos necessários a uma relação interpessoal bem-sucedida, conforme os parâmetros típicos de uma determinada cultura ou contexto. Você pode ter, então, isso na realidade virtual. E você pode ter também aquilo que eu já citei, que a gente acabou observando de uma das participantes, que reformulou as suas regras, né? Para que o indivíduo descreva verbalmente os comportamentos que pretende emitir no futuro, deve conhecer as variáveis das quais seu comportamento foi função no passado. Se este conhecimento das contingências é falho, o indivíduo pode ficar sob o controle de autorregras imprecisas. A gente teve exatamente isso. Uma participante que relatou que as regras dela eram imprecisas e que ela precisava, então, reformular as regras dela. Eu coloquei aqui as referências, são só algumas delas, eu espero não ter pulado muitas. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Professora, eu estava pensando aqui, ainda naqueles resultados lá, quando vocês selecionaram os participantes, tinha, por exemplo, informação de com que frequência que esses participantes fazem contato na vida deles com a situação fóbica? Porque, por exemplo, eu tenho fobia de altura, mas isso não me acarreta em problema nenhum. Eventualmente, às vezes eu tenho, mas é muito eventual que não merece, né? Mas uma situação como essa, se é um participante que tem contato eventual, pode ser alguma das condições que justificam até aqueles participantes que não reduziram tanto. Sim, tinha isso sim. A gente fez um levantamento
e tinha uma participante que dizia que ela não era um grande problema para ela, né? Ela conseguia contornar, mas ela disse que veio para a terapia porque teve uma situação em que ela foi visitar uma amiga e que ela subiu 10 andares a pé. Ela tinha medo de subir pelo elevador. Então, tem algumas circunstâncias que acabam sendo constrangedoras, que dificultam um pouco a vida das pessoas. Sim. Mas, sim, a gente tinha participantes que, por exemplo, essa que tinha medo de altura, mas a vida dela, ela estava vivendo a vida dela. Mas fez diferença ela poder viajar de avião com a família. Então, não era algo assim tão importante, mas fez. Mas foi, mas acabou sendo, né? O medo de falar em público é uma coisa que a gente observa nos estudantes universitários. Eu sempre dou oportunidade para os meus estudantes falarem, né, se exporem. Eu começo fazendo grupos pequenos e aí eles têm que apresentar o trabalho deles para aquele grupinho, né? Até chegar no dia que eles têm que fazer a apresentação lá na frente. Então, porque como psicólogo você tem que falar em público muitas vezes, né? Então é importante que na profissão isso seja vencido, né? Então, sim. A resposta para a sua pergunta é essa. Tinha essas circunstâncias que as pessoas continuariam vivendo bem, mas algumas situações constrangedoras poderiam ser evitadas, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma colocação também aí. Eu penso que é inevitável que o recurso, primeiro, né? Santa tecnologia é bom demais, né? Como muda a vida da gente, em todos os sentidos, né? Qualquer tecnologia. Então, eu penso que vai ser inevitável que esse recurso da realidade virtual não chegue nos serviços de psicoterapia. Quando? Eu não sei. Vai ser inevitável isso. Os desdobramentos dessas tecnologias são enormes. Por exemplo, vendedores de imóveis. Mais para frente você não vai sair e ver, vamos lá visitar o imóvel, essas coisas. Não, você vai chegar lá no escritório, vai pôr o óculos, vai ver, vai interagir com o imóvel. Já tem isso, viu? Já tem isso, eu sei, já tem. Já tem. Você vai comprar um apartamento na planta, eles te põem na realidade virtual e mostram. E te mostram tudo. E os detalhes, assim, são impressionantes. Você tem a senso-percepção do tamanho da cozinha, tudo isso daí, né? E o aprimoramento dessa tecnologia, embora na área de pesquisa que a professora está mostrando, está começando, a professora, os avatares ainda estão, mas em outra área, como por exemplo o entretenimento, é absurdo a evolução dessa tecnologia. Ela confunde-se mesmo com o real. Exato. Quer dizer, já está tudo aí, inclusive a interação, né? Os jogos hoje, até que são comercializados, já permite você interagir e mudar. Os jogos hoje já não tem mais um final. Conforme as interações, o programa permite isso. E isso ainda, se a gente pensar com a inteligência artificial ali, quando usar isso, se imagine você treinar analistas de comportamento ali, né? Quer dizer... E você me fez lembrar agora uma coisa que eu queria ter dito e eu não falei, que eu acho muito importante. Na época que nós estávamos trabalhando com a Marcela agora já terminou o mestrado dela e tal. A Marcela comprou um óculos da Samsung, eu não sei se vocês... um óculos não,
um celular da Samsung que vinha com um óculos. Vocês chegaram a conhecer? Eu já vi esse óculos, Ele não é mais comercializado. Mas a Marcela falou assim, Verônica, eu vou comprar. Ela comprou o celular, você fazia o controle da simulação, punha o óculos e você controlava ali no celular. E ela fez alguns testes, porque ele tinha uma montanha-russa, esse óculos tinha vários cenários. Um deles era uma montanha-russa. E ela avaliou se a pessoa pegar o óculos, se expor àquele cenário, era terapêutico. E ela concluiu que não. A pessoa pode até se expor, mesmo tendo muito medo, mas ela não supera o medo. Não há generalização. Por quê? Porque não é terapia. Não é terapia. Não tem todo esse procedimento que eu descrevi para vocês. Justamente. Né? Então, assim, eu brinco com os meus alunos, quando eu dou aula para o primeiro ano de psicologia, eu brinco com eles, digo para eles assim, olha, você pode ajudar as pessoas de várias formas. E se você entrar no ônibus e disser que é psicólogo, então, já você vai ter alguém ali contando o seu caso, seus problemas, né? Mas isso é terapia? Não. Isso não é terapia, né? Isso não resolve o problema. Pode aliviar a tensão, você contar para alguém que você vivenciou, alivia, com certeza, mas não é terapia. E não tem o mesmo efeito que a terapia. Então, você pegar um óculos de realidade virtual e se expor a cenários do tipo que você tem medo, provavelmente não vai superar o seu medo. Porque não é terapia. Terapia é tudo isso que eu descrevi. Né? Eu estou achando muito interessante a senhora falar sobre isso, porque no atendimento, eu trabalho com clínica também, faço atendimento. É muito comum que os pacientes falem, Kelly, mas o que você está me propondo é essa exposição. E essa é uma exposição que eu já faço, tipo, tem 10 anos que eu estou me expondo e me sentindo desconfortável, aí por que não diminuiu então? Não é a exposição para a habituação. É todo um conjunto de elementos, né? Exatamente, é um conjunto é muita coisa que está envolvida no processo terapêutico. Né? Ela não funciona, só se expor não vai funcionar. Isso, daí eu vou até aproveitar para fazer um contraponto. Eu e o Diogo, a gente conversa muito sobre o surgimento, assim, de uma série de vias paralelas ali comportamentais, e aí parte dessas vias, que é o que, grosso modo, que eu conheço da terapia lá de aceitação e compromisso, indica que você precisa tolerar o desconforto e ir se expondo, né? Isso. E a gente conversa muito sobre isso de uma forma muito crítica, assim, não, a simples exposição não é suficiente, porque senão a vida do cliente já seria suficiente para que isso, né? Exatamente. Ele está lá, os nossos estudantes lá, que fizeram parte da terapia de exposição à altura, eles tinham que subir para o segundo andar, mas subiam afastado do corrimão, né? Se esquivando, igual o Diogo deve se esquivar disso, né? Mas depois, com a terapia, aquilo deixou de ser uma coisa que causa medo, deixou de ser perigoso, né? Passaram a enfrentar. E aí, até nessa direção a gente conversa sempre também sobre trabalhos como os da senhora, que apresentam mesmo uma evolução e uma base experimental dos procedimentos analítico-comportamentais. Eles são muito importantes, a senhora sabe disso, mas a gente quer falar também, né, Diogo, para definir mesmo, para demonstrar os resultados distintos e manter forte essa terapia comportamental, de fato, né? E assim,
Análise funcional é essencial, essencial. É como eu disse, a gente fez as medidas através de escalas, mas a gente não deixou análise funcional. A análise funcional era feita em toda a sessão. Né? Por quê? Porque o cliente precisa aprender a analisar as contingências que ele vivencia, porque é só ele que vai conseguir mudar essas contingências. Ninguém, o terapeuta não vai estar o resto da vida lá arrumando as coisas para ele. Ele tem que aprender né, a mudar as contingências. Então... E aí, sobre as medidas de escalas que a senhora mencionou, eu dei uma olhada quando estava vendo o trabalho do Marcos no BAC. Ele é uma escala de analogia visual que eu posso usar para diversas respostas de evitação, é isso? Ah, perfeito. Exatamente. Então, a gente acaba tendo que usar algumas medidas desse tipo, porque a gente tem uma variável dependente que o relato verbal da folha de registro do cliente também é um dado importante. E a gente pôde descrever isso um pouco melhor nesse trabalho publicado, né, do Marcos, porque nas outras publicações a gente não chegou nessa análise. Não há espaço. Nós fizemos, nas dissertações ele está descrito, mas a gente não conseguiu incluir nas publicações, porque você tem que cortar tudo. Mas é muito interessante, não é uma escala normativa, é uma escala subjetiva mesmo. É como as que a gente usa de resultado, Diogo, muito interessante, só que de evitação. Ô, professora, e assim, como que, assim, tá começando toda a pesquisa experimental disso, bem recente, você está sendo, imagino que até você, o Borlotti, estão sendo pioneiros nisso daí. Né? Aqui no Brasil tem todos, mas fora são milhares. Pois é, aqui no Brasil. E assim, e como que você vê, assim, à medida que a pesquisa vai aprimorando ali o uso desse recurso, como que você vê que outra questão é como que isso pode ser inserido na prática do clínico? Então, a empresa, a Oníria, o ano retrasado, porque como o simulador fica caro para uma pessoa comprar, acho que hoje em dia já ficaria até bem mais barato. Eles viabilizaram duas condições, que o terapeuta poderia comprar só o software, não precisaria comprar o equipamento todo deles, podia comprar só o software, comprar um notebook e um óculos, e aí eles fariam a instalação do software, ou poderia comprar o equipamento e alugar horas de uso. Entendi. Entendeu? Essa é uma boa. Só que agora a gente precisa aguardar o simulador ser atualizado para essa versão nova do óculos. Ele roda com o óculos antigo. Entendi. Né? E como eu falei para vocês, a tecnologia de entretenimento vai muito rápido, muito rápido. Né? Enquanto que a gente que está nas universidades, a gente vai capengando atrás, né? Mas, enfim, todo Tem um software que chama a Malha, acho que é a Malha, que também você pode pagar por sessões que você usa. Acho que é a Malha, gente. Uma vez eu participei de um evento onde tinha uma terapeuta que usava esse software, acho que ele é da Espanha. Mas como que era feito daí esse ajuste às algumas particularidades do... Não, eu não sei te dizer, porque eu só ouvi um relato dela e eu não vi o simulador. Então, eu não sei te descrever. Sim. Mas eu posso ver se eu localizo direitinho o nome e te dou... Se eu achar o site, posso te passar. Legal. Né? Mas eu nunca manuseei ele, então não sei como funciona.
Eu gostei muito, achei formidável e apesar dessas dificuldades que ainda tem, né, por exemplo, de financiamento, eu fico pensando que comparativamente o custo-benefício é formidável, porque a gente lida com diversos problemas na exposição ao vivo, né? É, Tem lá a hora do terapeuta, ou a presença de AT, que não é lá muito comum na nossa cultura, isso. o É, próprio ambiente de terapia, não ser o consultório, mas sim a exposição, então, nossa, é muito. E uma coisa, um cenário que eu gostaria muito que eu vou pedir para desenvolverem, né, quando forem fazer os ajustes, é um cenário para pessoas que têm medo de fazer tomografia, Hum, que é claustrofobia, e a pessoa não faz a tomografia, não faz a ressonância, ela tem um pavor é, dessas máquinas. é verdade. E muitas vezes, muito importante que ela faça, Uhum. sim, a tomografia. Então, às vezes, as pessoas têm que ser sedadas para poder fazer o exame, O que já pode enviesar os dados, né? o que já Da, pode prejudicar o é, resultado do exame, se a pessoa for sedada. Então, eu gostaria de incluir um cenário de máquina de tomografia. durante a fala da senhora, eu tive uma ideia, vou Ah, compartilhar com a senhora. Eu acho que seria super útil um programa deste tipo para o treinamento de estudantes mesmo de psicologia na situação clínica, sabe? sim. Na faculdade aqui que eu dou aula, mas eu acho que nas outras também é assim, o período de estágio se inicia no final do curso, o estágio clínico. Então, os meninos às vezes estão teoricamente muito preparados, os alunos, mas é um drama, assim, fazer a sessão de terapia. É uma ideia. Olha só, bacana isso mesmo. Seria interessante. Professora, imaginei, lembrei aqui do trabalho do Kaique com o professor Hernando. Ah, Não sei se a professora Verônica conhece o trabalho do Kaique com o professor Hernando sobre o RPG no treino de habilidades terapêuticas, né? eu não li o trabalho dele ainda, eu só ouvi falar. É muito legal, né? Ele utiliza o terapeuta como personagem jogável e o cliente como personagem não jogável. E ele pede quais seriam as classes de respostas que seriam mais adequadas para cada fala do cliente, né? Então, seria interessante isso que a professora Karen está dizendo, porque daí teria como o próprio aluno, né, desenvolver o que deveria ser dito, Aham, né? Então, acho que seria bacana mesmo. bem bacana mesmo. Olha, Professor. gente, antes de nós encerrarmos, eu quero fazer uma foto, um Hum, print de tela. E eu quero também fazer um convite, mas depois que todos perguntarem o que tiverem que perguntar. eu já estou satisfeitíssimo, adorei. Também, Adorei. muitíssimo obrigada. Nossa. Que bom que gostaram. Eu peguei um pouco do beabá para situar bem, né? Foi ótimo. Maísa vai conseguir abrir a câmera. Érica, Matheus e Paula. Não? O pessoal tem que fazer o treino de exposição lá. Em público. Tem Ah, Então vamos lá. 1, 2, opa! Beleza, Paula, obrigada. Paula. Matheus não consegue. Tá bom, então vamos sorrindo. X. Pronto. Vou salvar ela aqui rapidinho para eu não perder ela enquanto eu vou fazer um convite, tá? Só um segundinho para salvar a foto aqui. Senão depois a gente perde ela. Ó, eu queria convidar vocês para seguirem o meu projeto de extensão, que se chama Clube da Caçamba, tá? Ele é um projeto onde nós fazemos divulgação de conhecimento científico sobre
principalmente comportamentos pró-ambientais, ou seja, preservação ambiental. Esse projeto é um projeto de extensão, mas ele começou como estágio das alunas do 4º e 5º ano da UEL, quando a gente não pôde ir durante a Covid, né, a pandemia, que a gente não pôde fazer projetos fora, né, do ambiente virtual. E elas bolaram, então, esse projeto. Ele acabou crescendo bastante, ele agora virou um projeto de extensão, e a gente divulga conhecimento, principalmente nessa questão da preservação ambiental. E ele está um projeto tão bacana, e os alunos estão animadíssimos, porque nós já estamos quase com 1.000 seguidores. Olha aqui, ó, 905 seguidores, né? E eles estão contando nos dedos para conseguir chegar a 1.000 seguidores. E o que eu queria, assim, chamar a atenção e destacar é que nós construímos um manual. Olha, vocês estão vendo aqui esse íconezinho do manual? Tá dando para ver? Tá, o segundo ícone, né? O segundo aqui, olha, é um manual que nós descrevemos o nosso projeto para que outras pessoas possam construir projetos semelhantes. Não necessariamente o tema do trabalho não tem que ser preservação ambiental, desenvolvimento sustentável. Qualquer tema que seja pertinente, vocês podem fazer um site, se tiverem interesse, de divulgação de conhecimentos da análise do comportamento, por exemplo, né? Então, a gente também, assim, meio que prioriza a análise do comportamento, né? A gente publica, vamos começar a publicar agora. O professor Hernando aqui, vocês estão vendo? Eu estou falando sobre news sobre impactos climáticos, né? Então, a gente tem sempre um tema voltado para a educação ambiental e um que fez bastante sucesso foi agora eu não lembro. Esse aqui, ó, sobre biodiversidade em insetos, que é um ônibus, um projeto da UEL também, que divulga a questão da preservação dos insetos, né, e da importância dos insetos. Tem mais projeto com entrevista com o Hernando, esse aqui também, ó, ele falando sobre fake news, que é uma área que ele está se dedicando ao estudo, né? Então, nós temos, esse personagem aqui é o Caçambinha, eles criaram, e então agora todas as publicações têm o Caçambinha, e como eu disse, tem esse manual que permite que outras pessoas, então, criem sites semelhantes. Nossa, e se um dia desses eu ficar sabendo, Verônica, nós nos inspiramos no seu trabalho para criar um aqui, vou ficar muito feliz. Olha, professora, essa é uma boa possibilidade aí, viu? Eu leciono aqui em uma universidade particular, privada. Um dos desafios que a gente tem agora no grupo é desenvolver projetos de extensão, porque a carga horária de extensão ampliou nas universidades, não é? Então, eu vou olhar com muita... ampliou muito, né? E esse projeto está dando abrigo para vários estudantes, tá? E eu vou por aqui compartilhar com vocês o QR Code, para vocês nos seguirem. Eu já sigo. Bacana. O entusiasmo dos alunos para irem entrevistar professores, para participarem de eventos, para levarem o conhecimento para a população em geral. Nossa, mas está tão interessante, está tão bacana isso. Olha, ontem, deixa eu ver se está aqui. Ontem nós fizemos a nossa última reunião do semestre e uma das meninas que criou o Caçambinha, ela é muito empolgada, ela fez até uma lembrancinha, olha que coisa mais fofa.
fez uma lembrancinha para todos os que compareceram na última reunião do projeto. Um chocolatinho e aqui o caçambinha. Que legal, muito legal. Então, assim, tá muito interessante ver o entusiasmo deles. Uhum. E nós tivemos também um outro projeto que foi estimulado por uma outra professora. Eles encabeçaram um movimento que se chama Desplastifica UEL. Eles começaram a fazer um barulho na universidade, né, mobilizando os estudantes, fazendo arrastão de limpeza no campus, e participaram da última reunião do Conselho Administrativo da UEL, onde conseguiram, eu acho que foi realmente esse movimento dos estudantes que conseguiu que o Conselho de Administração aprovasse a resolução de, não é abolir, porque não dá para abolir, mas de redução drástica de uso de plástico de uso único no campus. Vai haver uma proibição, os departamentos não vão ter mais copinhos, não vai ter mais canudinho, né? Todo mundo vai ter que ter a sua caneca para reduzir o uso dos plásticos. Entendi. Os únicos descartáveis. Plásticos de uso único, né? Que são os descartáveis. E isso agora, essa semana foi aprovado a resolução no Conselho de Administração da UEL, e estavam lá os meninos do Desplastifica UEL, do qual alguns dos membros do Clube da Caçamba participam. Também. Que legal. Muito bom. E esse projeto tá muito bom mesmo. Nós vamos entrar lá e conhecer melhor, e quem sabe se inspirar também, nos inspirar, né? E nos sigam. Estão querendo seguidores. Já estou seguindo aqui. Bom. Obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não. Ô, professora, foi um prazer enorme vê-la, depois de tantos anos já aí, né? Pois é, o Diogo foi meu aluno, para quem não sabe. Pois é, foi quem me apresentou a análise do comportamento. Foi a senhora. Eu não sabia dessa história, Diogo. Foi. A primeira professora que me apresentou, a gente lendo e discutindo lá o Millerson. Naquela época era o Millerson. Era o Millerson. Agora é Moreira Medeiros. Mas o Max, a gente fez um grupo de estudo com o Millerson recentemente, porque o Millerson, apesar de ser um livro assim, um pouco mais antigo, mas o conteúdo dele é recente. Eu gosto muito dele. Ele é muito bom. É muito bom. Né? Então, ele é mais didático do que o Catânia. O Catânia é muito eu também acho. Exato. Mais didático que o Catânia, também acho. O meu filho, o Nicolas, que é que ajudou a criar o simulador, ele fez ciências da computação. Quando ele foi fazer o mestrado, ele foi entrevistado e foi aprovado no mestrado com uma ideia de desenvolver um simulador que aprende pelas consequências. Já a influência da mãe dele, né? E aí o professor orientador dele deu para ele o livro Dona Rui Palmer, né? Como é que é o título? É de neuropsicologia, né? Aí ele começou a ler Dona Rui Palmer. Mãe, eu não estou entendendo nada disso aqui. Aí eu dei para ele o livro do Baum. Aí ele meio que, ok. Mas aí eu falei, pega aqui o Millerson, vai. Mãe, agora sim eu estou entendendo esse negócio. O Millerson é muito bom. Aí ele fez um simuladorzinho que aprendia pelas consequências. Ele trombava e aí ele aprendia que aquela paredinha ali não dava para ele passar ali, ele aprendeu literalmente pelas consequências. Foi legalzinho o projeto dele. Que legal. Mas depois ele entrou para a Oníria e eles começaram. O primeiro simulador, gente, que a Oníria fazia jogos.
jogos e outros serviços de, né, parte de computação. Aí eles concorreram a um edital da Petrobras para desenvolver um simulador de guindaste de plataforma de petróleo. Não. Eles nunca tinham feito simuladores. Foram e fizeram. Tiveram prejuízo, porque, né, eles não tinham know-how e a própria Petrobras não sabia muito bem o que ela queria. Mas eles foram e fizeram. O primeiro simulador deles é um guindaste de plataforma de petróleo. Depois disso, fizeram outros guindastes, outros, né? Mas o filé deles é colheitadeira de cana. Já fizeram para mais de 100 países a colheitadeira de cana. Muito bom. Vamos ver se a gente acompanha isso na nossa área, né? Exatamente. Temos que acompanhar. Professora, muito obrigado por participar, por estar colaborando aí com a divulgação nossa da análise do comportamento aqui, né? Aqui a gente fala que hoje no online não é mais aqui, né? Não tem mais o específico geograficamente, mas de acordo assim com os alunos daqui, da região, da universidade daqui, da minha, da Kelly, né? Muito obrigado. Eu agradeço a todos os que estão aí presentes, o pessoal da comissão, né? Lembrando que no dia 29 de junho a gente tem o último minicurso com o Denis Aminiano, aí, que é Rupturas e Reparações na Aliança Terapêutica. Então, para vocês que estão aí assistindo, não percam que vai ser bom igual esse daqui da professora Verônica. Adorei, professora. Obrigada, muito obrigada. Foi um prazer enorme, viu? Eu nunca tinha preparado um curso tão longo assim. Mas assim, gostaria que tivesse mais. A gente teria muita coisa para discutir. Cada um desses tópicos é um assunto para uma aula. Cada um desses conceitos que entrou aí é um assunto para uma aula inteira, né? É verdade, e eu acho que a senhora faz bem isso nos trabalhos da senhora, mas aqui na aula também. Tanto para quem é mais orientado para a clínica, quanto o desenvolvimento da pesquisa em clínica, não é, Diogo? Você tem várias ideias a partir da exposição da senhora. Foi muito, muito rica. Muito obrigada. Muito obrigada, Obrigada mesmo. Espero poder voltar no futuro próximo. Com certeza, professor. Já vai até com um simulador de uma outra fase. Olha, agora é o 4, 5. Ou falar sobre o Clube da Caçamba. Também. Parcerias aí com o Clube da Caçamba. É ótimo. Bom, gente, um bom final de semana para vocês, tá? Todos, e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada, viu? Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Vou mandar foto para você, Diogo. Manda que eu mando pro pessoal que estava aqui. Tá bom. Falou. Tá, um abração, professor. Tchau, gente. Tchau.